Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu gostaria de ler aqui em Filipenses 6 e 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que o versículo quer dizer, né? Para ser conhecido diante de Deus, as nossas súplicas, as nossas angústias, vocês diz assim, né? Não estejais quietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Então a gente precisa demonstrar diante de Deus assim a nossa angústia, o nosso sentimento, a nossa dor, a nossa tristeza. Eu estava meditando aqui, eu até fiz umas anotações aqui que diz assim, né? Que as doenças psicossomáticas, que existem os especialistas falando sobre as doenças psicossomáticas. Uma delas e o principal, é a que causa angústia. A angústia é uma sensação psicológica que provoca danos físicos e mentais. Aí escrevi aqui. E o que é a angústia? A angústia é a perda de paz interior, dor, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza. É como lembrar situações traumáticas. Então, quando a gente sente essa tristeza, muitas das vezes as pessoas que sentem tristeza dizem que tem um nó na garganta, aperto no peito, sente a sensação de desamparo, vontade de chorar. Então, tudo isso é o sintoma que os psicólogos, né, os especialistas falam assim que a principal doença, ela afeta não somente, né, o emocional, mas o emocional nosso está ligado ao físico. Então muitas pessoas têm doença que vai no médico, toma um monte de medicação e não consegue achar a causa. E muitas das vezes a causa está relacionada ao sentimento, que é essa sensação que eu acabei de ler aqui, né, que causa nó na garganta, né, que diz assim que causa nó na garganta, aperto no peito, sensação de desamparo, vontade de chorar. Então, isso tudo está relacionado a situações do passado, situações traumáticas que aconteceu no passado, como a perda brusca, né, de um familiar, situação assim que machucou muito, né, causou traumas interior e que causa angústia, né, a todo momento que a pessoa lembra daquele episódio que passou no passado, sente vontade de chorar, um aperto no peito, não se conforma com aquela situação. Eu compreendo, né, que é difícil quando a pessoa, principalmente quando a pessoa perde um parente assim, em situações assim, como que eu falo assim, que causa trauma, situações assim, como que eu posso me expressar, né? Em situações assim que violenta, né? Situações assim violentas, assim, morte violenta, morte assim que causa muita dor. Igual esses dias mesmo eu estava vendo uma mãe, né? Que teve um filho que foi morto assim bruscamente. Ele foi morto bruscamente assim. Ele estava indo na casa da namorada dele e foi morto bruscamente. Então esse foi um trauma muito grande para essa mãe. Então eu fico pensando assim, não é fácil falar que a pessoa precisa superar, mas isso aí é pelo bem da própria mãe, né? Pelo bem da própria mãe, é pelo bem da própria pessoa, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu perdi um parente na mão de alguém, eu nunca vou perdoar essa pessoa, nem na hora da morte dele eu vou perdoar ele. E essa pessoa
imagina com isso que está fazendo mal para o agressor, que está fazendo mal para o opressor, mas não está fazendo mal para o opressor, para aquele que causou aquela dor, aquele desespero, como esse exemplo que eu acabei de citar dessa mãe. O mal maior a pessoa está fazendo para si próprio, porque essa mãe, além dela perder esse filho assim, dessa maneira assim, traumática, né, na mão de outra pessoa, é uma dor muito grande que com certeza ela sente todo esse sintoma que eu acabei de citar, que é o aperto, um nó na garganta, um aperto no peito. Além dela estar passando por todo esse sofrimento que pela perda do filho, ela está causando sofrimento para si própria, quando ela recusa a perdoar, quando ela recusa a liberar o perdão. Então, ela, além de ter perdido o filho, aquele parente que ama tanto, ela está acabando com a própria saúde quando ela nega o perdão, ela recusa a perdoar, recusa a liberar o perdão. Ela está se matando a cada dia, a cada segundo ela está se matando, ela está se automutilando dia após dia, porque cada vez que ela recusa a perdoar, ela vai morrendo um pouco mais dentro de si, não porque eu quero ou porque estou falando, os próprios especialistas falam que a falta de perdão, ela causa doença, deixa eu anotar aqui, deixa eu ver aqui novamente no caderno aqui, causa doença psicossomática, causa doença assim que prejudica o próprio organismo. Então, quando a gente perde um parente violentamente, como esse caso que eu acabei de citar, se eu negar o perdão, não vai trazer a vida daquela pessoa novamente, não vou conseguir ir no passado e passar uma borracha naquilo que me feriu, naquilo que me machucou, naquilo que está me machucando, porque não é fácil perder um parente numa situação dessa. Mas o que podemos fazer para evitar tudo isso, de sofrer além do que já estamos sofrendo? É esse versículo que eu acabei de ler, lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, falar para Deus assim, dobrar o nosso joelho e falar: Deus, é difícil para me liberar o perdão, é difícil para me superar a perda do meu filho, da minha filha, porque foi uma morte assim muito violenta, foi um sofrimento terrível que meu filho, que a minha filha passou. Mas me ajuda, Pai, me ajuda a superar essa dor, me ajuda a superar esse sofrimento, me ajuda a liberar o perdão, ainda que essa pessoa não mereça o meu perdão, essa pessoa que me causou essa dor, essa pessoa que me causou esse sofrimento, essa pessoa que causou esse sofrimento com meu filho, com a minha filha, ainda que ele não mereça, ela não mereça, ainda que eles não sejam dignos do meu perdão, mas me ajuda a perdoar, pois a oração do Pai Nosso falou: se nós não perdoar o nosso semelhante, nosso Pai Celestial também não nos perdoa. Então, meu amigo, minha amiga, eu compreendo a sua dor, eu compreendo o seu desespero, mas nesse momento, quando vinha esse nó na garganta, a lembrança desse trauma terrível que você passou, perdendo seu filho, perdendo sua filha de uma maneira tão estúpida, tão violenta, ainda que esse agressor, que esse assassino, essa assassina, não mereça o seu perdão, mas procura lutar pela sua saúde, pelo seu bem-estar, porque esse filho seu, essa filha sua, no momento que ele estava passando por essa agonia, por esse desespero ali, com certeza ela pediu para Deus receber a alma dela no céu, receber a alma dele no céu. Então você um dia vai reencontrar com seu parente, com seu filho, com a sua filha, se você liberar o perdão. Se você não liberar o perdão, você não vai conseguir reencontrar com o seu filho, com a sua filha. Não é eu que estou falando, não é eu que estou afirmando, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que se nós perdoar, nós seremos perdoados. Se nós não perdoar, nós não seremos perdoados. E como você vai encontrar com o seu filho, com a sua filha, no reino de Deus, se você não conseguiu liberar o perdão para essa pessoa que não merece, para essa pessoa que não é digna do seu perdão, não é merecedora do seu perdão? Você perdoando, você está fazendo um bem para o seu emocional,
Você perdoando está fazendo um bem para a sua saúde mental, física, espiritual, e ainda pode reencontrar com seu filho, com a sua filha na mansão celestial. Agora, se você recusar a liberar o perdão, a recusar a perdoar essa pessoa que te machucou, que feriu seu filho, que a sua filha, que afastou seu filho, a sua filha para sempre aqui na terra. Mas lembre-se, meu amigo, minha amiga, é perdoando o que é perdoado, é amando o que é amado, é liberando o perdão que o Pai Celestial também nos perdoa, nos abençoa, cura o nosso psicológico, cura o nosso emocional, cura a nossa dor física, mental e da saúde para cada um de nós. Eu estou trazendo essa mensagem aqui, essa palavra, para que você venha ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, que você venha lançar para trás o passado, essa dor, que te causou essa dor e sofrimento, venha lançar no passado, no mar do esquecimento. Porque você pode falar para mim assim: olha, Ruth, para você é fácil falar, porque você não está passando pelo que eu estou passando e pelo que eu passei. Eu sei que não é fácil, meu amigo, minha amiga. Deus também sabe que não é fácil. Você acha que foi fácil para Deus ver o filho dele sendo cuspido? Teve uma lança que passou do lado do próprio filho, ver aquela lança cortando a carne do próprio filho, vendo o filho dele levando aquela cruz pesada por amor a mim, por amor a você. Foi fácil para Deus? Você imagina que foi fácil para Deus ver o filho dele derramando o sangue puro por mim, por você, sendo Deus sabendo que o filho dele é inocente, não merecia nada daquilo. Nós, sendo pecador, nós não aceita ver um parente da gente morrer violentamente. Imagina Deus Pai sabendo que o filho dele, nós nascemos em pecado e não aceitamos, não queremos aceitar. Imagina Deus sabendo que o filho dele é santo, nasceu em santidade e sofreu tanta coisa por mim, por você, para nos dar o exemplo. Deus nos deu o exemplo que ele deu o filho dele, viu o filho dele morrendo por amor a mim, por amor a você. Deus passou a mesma dor que você está passando, mãe. A mesma dor que você está passando, pai. A mesma dor que você está passando, moça. Pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua prima. Deus também passou pelo filho unigênito dele que não tinha pecado nenhum, para nos dar o exemplo, para perdoar, para liberar o perdão. Quando Deus pede para liberar o perdão, não é para fazer bem para o malfeitor, para o assassino, para o criminoso. Quando Deus nos orienta a liberar o perdão, é para fazer bem para nós mesmos, é para fazer bem para a nossa alma, para o nosso físico, nossa saúde mental, física, espiritual. Deus não vai pedir nada além das nossas forças. Deus não vai pedir nada além da nossa capacidade. Se Ele conseguiu perdoar, se Ele conseguiu liberar o perdão para todos aqueles que fez mal para o próprio filho dele, é porque Ele sabe que nós também somos capazes. Ele também deu essa capacidade para nós. Só que muitas das vezes a gente bate o pé e fala assim: não, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou liberar o perdão, porque a gente pensa que a gente fazendo assim, a gente está vingando daquele malfeitor, daquela malfeitora. Não, a gente está prejudicando a nossa própria saúde mental, física, espiritual. Vamos liberar o perdão, meu amigo, minha amiga. Eu sei, como eu acabei de falar, não é fácil, mas se você dobrar seu joelho e falar: Deus Pai Todo-Poderoso, me ajuda a perdoar. Eu sei que Ele não merece, mas me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar o perdão para o meu próprio bem, para a minha própria saúde mental, espiritual, física, porque um dia eu quero encontrar com meu filho, eu quero encontrar com a minha filha nos céus, eu quero rever o meu parente que foi arrancado de minha força na face dessa terra aqui, mas eu sei que se eu liberar o perdão, um dia eu vou reencontrar com meu filho, com a minha filha, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus ele tem poder para curar essa dor, esse sofrimento que está te machucando, que está te ferindo. Então pense nisso com carinho. Eu estou aqui, não é para me aparecer, não é para me mostrar, não. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, para trazer a verdade que está aqui, que diz aqui, né? Como eu acabei de ler aqui em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma.
por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então vamos ficar em oração e súplica para que Deus possa curar a nossa dor, a nossa ferida, o nosso sofrimento. Sei que está nos causando dor, angústia, sofrimento, aperto no peito, nó na garganta. Abre o seu coração, meu amigo, minha amiga, para Deus. Deixa Deus te curar, deixa Deus mudar o seu interior, deixa Deus tratar o seu psicológico, o seu emocional, para que você venha ter saúde física, mental, espiritual e possa ter um reencontro com Deus e com o seu parente que você foi arrancado de você bruscamente na face dessa terra. Então, pense com carinho nessa palavra, medita nessa palavra e deixa Deus curar os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu emocional. Deus, como eu teve um vídeo que eu gravei anteriormente, que eu falei assim que os anjos, né? Que os anjos é o jardineiro. Não, os anjos não é o jardineiro, não. Quem é o verdadeiro jardineiro que poda, que cuida, para que a planta venha se fortificada é o próprio Jesus. O próprio Jesus que figura, né? O nosso jardineiro. É o próprio Jesus que cura, né, o nosso interior, que cura a nossa alma, e nessa noite ele está aqui para curar, né, o seu íntimo, curar o seu interior e fazer uma obra gloriosa na sua vida. Fica com esta palavra e tenham todos uma boa noite. Amém?